provação, cada tempestade e vento, meu Deus, aleluia, que tem, meu Deus, aleluia, se levantado, meu Pai, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no trabalho, na escola, na faculdade, o Senhor Deus tem contemplado, Pai querido, aleluia, meu Deus, aleluia, ventos fortes tens, meu Deus, aleluia, soprado, mas a Bíblia está dizendo que o Senhor, aleluia, dá ordem ao vento para se acalmar. O Senhor ordena, aleluia, e o mal vai bater em retirada. O Senhor fecha a boca do leão e da serpente. Meu Deus, abençoa. Toma este cenário nas tuas mãos. Senhor Deus, muda, meu Deus, esta situação. Muda cativeiro aqui nesta noite. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, entra, meu Deus, com providência em nosso favor. Entra com providência em favor desta casa, em favor desta igreja. Meu Deus, aleluia, tu tens o poder e a autoridade em tuas mãos. Tu tens o controle, Senhor, da situação. Tu tens o controle, meu Deus, da minha história e da história de cada um aqui nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai quebrando as correntes, vai quebrando os cadeados, vai despedaçando os agrilhões. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai neutralizando, meu Deus, todo o poder das trevas, meu Deus, todo o poder maligno, meu Deus, que tem bloqueado mente, pensamentos, audição, visão espiritual aqui nesta noite. Meu Deus, todo bloqueio, meu Deus, espiritual, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. A tua palavra nos diz que o Senhor dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor Deus, libera anjos com espada desembainhada, meu Deus, aleluia, prontos para guerra e para batalha, para guerrear em favor da tua igreja, do teu povo aqui nesta noite. Senhor, nós precisamos, meu Deus, de vitória. Nós precisamos, meu Deus, aleluia, de reavivamento. Nós precisamos, meu Deus, de aleluia. Nós lemos, aleluia, Salmo 116, do versículo 12 em diante, aonde o salmista, ele para, aleluia, e ele se questiona: o que darei eu ao Senhor, aleluia, por todos os seus benefícios, por todas as suas grandiosas obras que ele tem feito na minha vida. O salmista está, aleluia, liberando um salmo de gratidão, um salmo de adoração, aleluia, de agradecimento aqui a Deus, aleluia. E quando ele diz: o que darei ao Senhor por todos esses benefícios que ele tem me dado, ele está questionando, porque ele põe um ponto de interrogação. Ele está questionando a si mesmo: tomarei o cálice da salvação, abraçarei a presença de Deus eterno, aleluia, cumprirei os meus votos, cumprirei, aleluia, e obedecerei os seus estatutos, a sua palavra, que diariamente tem sido, aleluia, o meu ensinamento, o meu alimento e a minha água para saciar a sede e a fome da minha alma. Então o salmista está questionando, aleluia. Aí nós perguntamos: o que daremos, aleluia, em troca, em favor de tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas? Deus tem nos livrado, Deus tem cuidado de nós, aleluia. Passamos por tantas provações, por tantas batalhas, mas mesmo assim o Senhor, irmãos, Ele não nos abandona. Em nenhum momento das nossas vidas o Senhor nos abandona. Por mais dolorido, por mais dor você tem sentido neste cenário de batalha, nesta guerra, aleluia, glória a Deus, mas o Senhor não te abandona. Ele te dá força para passar, aleluia, por este vale. Ele te dá força para passar por este deserto, porque você não passa sozinho. Ele vai dizer, aleluia, no livro do profeta Isaías, aleluia: se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se tu passares pelo fogo, ele não vai te queimar. A Bíblia está dizendo de um Deus, aleluia, que cuida, que zela, um Deus que protege, que livra, um Deus, aleluia, que na solidão Ele acompanha, aleluia. Quando todos te abandonam, Ele fica, Ele decide ficar. Quando você, aleluia, se sente sozinho, Ele é aquele que está ao teu lado e te diz: não tenha medo, eu estou com você.
Quando Moisés morreu, Josué estava abatido, Josué estava triste. O povo de Israel velou, chorou por Moisés por 30 dias. Quando passou os 30 dias, Deus começa a falar com Josué. E ele começa a dizer: Josué, não te mandei eu? Levanta-te, esforça-te, tem de bom ânimo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo, Josué. Não tenha medo, aleluia. Meu servo é morto, meu servo Moisés já é morto, mas agora meu negócio é contigo. Tu vai fazer esse povo atravessar esse Jordão, aleluia. Eu estarei contigo, te dando as ordens, te orientando, te ensinando, aleluia. E ele vai te dizer: olha, Josué, medita na palavra, medita na lei dia e noite, para que você seja bem sucedido em tudo quanto você for fazer. Todos os negócios que você for fazer, você vai ser bem sucedido se tu meditar nesta palavra. Aleluia, se você meditar na lei, aleluia, do Senhor, se você meditar ali nos mandamentos que eu deixei, aonde tu pôr a tua mão, Josué, tu serás abençoado, tu prosperará, e eu serei contigo por onde tu andares. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, olhamos para a nossa situação e para o nosso problema e dizemos: Senhor, não vou conseguir vencer, Senhor, não vou conseguir passar por esse Jordão. Mas o Senhor está dizendo: não te levantei eu, não te chamei eu, aleluia. Tenha fé, tenha ânimo, esforça-te, porque tu vai passar este Jordão comigo. Eu vou abrir este Jordão para tu passar. Aleluia. Tu vai chegar do outro lado, porque a ordem não é retroceder, a ordem é continuar avante para frente. Aleluia. Deus não te chamou para recuar, Deus não te chamou, aleluia, para parar no meio do caminho. Não, ao contrário, o Senhor está dizendo: filho, filha, tem de bom ânimo, porque eu estou com você. As batalhas e as pelejas, aleluia, desta vida não vão te abater. Sabe por quê? Porque eu vou estar contigo. Então tu somente, aleluia, aleluia, abrir o teu coração e deixar eu fazer morada dentro dele, eu andarei contigo, dia e noite estarei contigo. O Senhor está dizendo fidelidade. O Senhor está dizendo: eu sou fiel para quem é fiel comigo. Se tu creres e obedeceres, comereis o melhor desta terra. Há um mandamento: primeiro, se tu creres; segundo, se tu obedeceres, tu vai comer o melhor desta terra, porque a promessa do Senhor é para aqueles que são fiéis a Ele. A promessa de Deus é para aqueles que confiam nele, é aqueles que andam com Ele, é aqueles que vivem com Ele. Aleluia. Como eu posso, aleluia, o que darei ao meu Senhor por todas as grandezas, por todas as bênçãos, livramento que Ele tem nos dado? O que dar para alguém que já tem tudo? O que dar para alguém que já é dono de tudo? Até nós somos, aleluia, a sua criação. Então o que daremos para este Deus Todo-Poderoso? Aleluia, a não ser nos entregar de todo o nosso coração, alma e espírito a Ele, adorar Ele a todos os dias das nossas vidas, ser fiel a Ele, dar a nossa fidelidade a Ele todos os dias das nossas vidas. Que daremos a este Deus tão poderoso, aleluia, que mesmo sendo Deus tão grandioso, soberano, eterno, imutável, infinito, é um Deus também que no teu quarto de oração Ele se manifesta para você como um pai. Aleluia, Deus. Como um pai que te consola, como um pai que te levanta, como um pai que te aconselha. Aleluia. Se você não teve um pai carnal, se você não teve a presença de um pai, aleluia, a essência de uma paternidade, eu quero te dizer que um Deus que nós servimos, que tem todo o poder, é soberano. Ele é o pai que você precisa ter nos dias, aleluia, de solidão, nos dias que você precisa de um conselho, aleluia, você precisa conhecer a paternidade legítima de Deus, aleluia, porque Ele é o nosso Pai verdadeiro. E quando eu decido, aleluia, conhecer verdadeiramente este Pai, glória a Deus, eu começo a ter relacionamento, intimidade com Ele.
E eu como que eu adquiro essa intimidade missionária? Através da vida de oração, através de uma vida de comunhão, de obediência ao Senhor, aleluia, através de estar clamando a Ele, adorando e exaltando o nome dEle. O mundo tem muitas distrações, e o Senhor está dizendo, aleluia, medita na minha palavra, aleluia, observa as minhas leis, aleluia, porque a minha palavra ela é muito mais pura do que o ouro, ela é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa na terra. A minha palavra ela é escudo, ela é proteção, aleluia. A Bíblia vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Ela é direção, ela é bússola, aleluia. Ela que vai abrir os meus olhos, porque Jesus diz, conhecereis a verdade, esta verdade vai te libertar, aleluia. Conhecendo a palavra de Deus, meditando, aleluia, mastigando a palavra, se alimentando deste alimento espiritual, bebendo desta água da vida, porque Jesus está dizendo, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Aleluia, Deus. Quando Jesus, aleluia, se encontrou ali com a mulher samaritana, ele vai dizer, mulher, a água que tu beber aqui, tu vai tornar a ter sede, e tu vai voltar a este poço para poder tirar. Mas a água que eu lhe der, tu jamais terás sede, porque ela saltará, aleluia, para a vida eterna. A alegria, aleluia, a satisfação que você vai sentir na tua alma, nenhuma água carnal vai poder te dar isso. Aleluia, Deus. Aí Jesus vai dizer que Ele é o pão da vida. Quem come, aleluia, deste pão, se alimenta. Jesus está falando não um alimento carnal, mas um alimento espiritual. Quem come do pão da vida, que é Jesus, quem bebe da água da vida, que é Jesus, este sim é fortalecido espiritualmente. Aleluia. Por isso que a palavra nos adverte que nós temos que meditar dia e noite, diariamente nesta palavra. Nós temos que abastecer, irmãos, o nosso altar. A palavra de Deus vai dizer, aleluia, que o fogo arderá continuamente sobre o altar, porque o sacerdote diariamente, ele põe lenha no altar para que o fogo não se apague. É necessário diariamente, aleluia, eu colocar combustível no carro. É necessário diariamente, aleluia, que eu coloque, aleluia, combustão neste fogo para ele continuar aceso. E a partir do momento que eu não alimento a chama, a partir do momento que eu não coloco, que eu não jogo algo para que aquela chama venha crescer, aquele fogo, aleluia, venha se levantar, aleluia, ele vai se extinguindo aos poucos. Nós temos que levantar o altar da oração, irmãos. O altar da oração, o altar da palavra, o altar da adoração, para que nós venhamos nos fortalecer diariamente na presença do Senhor. Assim nós conseguimos ter relacionamento com Deus. Nós conseguimos adquirir uma intimidade com Deus. Aleluia. E Deus nos chama para a intimidade. Deus nos chama para relacionamento. As maiores revelações liberadas por Deus, pelo Espírito Santo, não são em altares, não são em conferências, não são em eventos grandiosos, mas sim é dentro de um quarto, prostrado com a boca no pó, exaltando a Ele, adorando a Ele, clamando a Ele. Aleluia, o céu sempre haverá um céu aberto sobre o quarto de quem ora, sempre haverá um céu aberto sobre o quarto de quem se prostra, de quem se lança para adorar o seu nome. E é por isso, irmãos, que Jesus, Ele não nos ensinou a profetizar, Jesus não nos ensinou a revelar, mas Jesus nos ensinou a orar, fazer a oração do Pai Nosso. Oh glória! Irmãos, a ciência, ela diz que o ser humano precisa de 4 coisas para poder, aleluia, sobreviver. A primeira coisa que o ser humano precisa é do oxigênio, aleluia. O segundo, de alimento. O terceiro, de água. E o quarto, de luz. Isso é a ciência que diz. O que a Bíblia diz?
Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus soprou nas narinas do homem, aleluia, e ele começou o quê? A respirar oxigênio. Então a Bíblia diz que o oxigênio quem nos deu foi Deus, aleluia. Quando ele diz, aleluia, que nós precisamos de alimento, nós vamos no Evangelho, glória a Deus, aleluia, de João capítulo 6, versículo 35, vai dizer, aleluia, que a ciência diz que nós precisamos de alimento. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Glória a Deus. Quando ele diz, aleluia, a ciência diz que o ser humano precisa de água, Jesus também vem quebrando paradigmas. João 4,10, ele vai dizer, oh glória a Deus, aleluia, que maravilha. Jesus disse para aquela mulher samaritana: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, ele te daria água da vida. Respondeu ela: Senhor, tu não tem como os que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tu tens água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó? Jesus diz no versículo 13: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, escute, mulher, nesta noite, aleluia, a água que eu lhe der, aleluia, tu nunca mais terás sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando, aleluia, a ciência diz que o homem precisa de luz, a Bíblia vai responder, aleluia, em João 8,12, aonde diz, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então tudo o que precisamos, encontramos em Cristo. Tudo o que precisamos, nós encontramos nele, porque ele é a água da vida, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o oxigênio que nós respiramos. Então nós somos completos em Cristo. Nós somos completos em Cristo, irmãos. E é este Cristo que nós temos que ter fidelidade com ele. É esse Cristo que nós devemos proclamar. Aleluia. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmão hoje, aonde ele dizia que ele era do mundão e ele fazia muitas coisas erradas, e havia um rapaz em que toda vez pregava para ele, pregava a palavra: vamos para a igreja, aceita Jesus. E passou vários tempos ali, aleluia, ele ministrando a palavra para esse jovem. E passou o tempo, esse jovem, aleluia, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus como único Salvador. E ele foi até a cidade onde este jovem estava, porque ele queria reencontrar esse jovem. E quando ele reencontrou este jovem, ele disse: Gabriel, agora eu não estou mais nessa, eu estou agora nessa. Ele levantou a blusa e mostrou a arma, que tinha saído da igreja. E agora ele estava naquela vida. E Gabriel ainda brincou com ele e disse: mas você sabe muito bem que a maior arma que existe é a palavra do Senhor. E ele disse: eu sei, mas eu estou afastado. Ele pregava para o Gabriel. Gabriel aceitou Jesus, e agora o que pregava se afastou da presença de Deus, saiu da igreja. E ele falou: rapaz, volta para Jesus. Você sabe que o mundo é cruel, aleluia, que o mundo não tem nada para te oferecer. E ele disse: eu sei. E ali Gabriel foi embora. E passou um tempo. Aquele rapaz se envolveu em muitas festas, se envolveu em muitas situações erradas. E um belo dia ele entrou em contato com Gabriel. Gabriel, ora por mim, porque eu preciso voltar para a igreja. E o Gabriel disse assim: rapaz, vai para a igreja, vai para o culto de domingo e aceita Jesus.
vai para o culto de domingo e volta para Jesus. Porque ele já estava sentindo que algo ia acontecer. E ele não foi no domingo, irmãos. Em vez dele ir para o domingo para a igreja, ele foi para uma festa que teve em um posto de gasolina. E ali, irmãos, o povo estava tudo embriagado, drogado. E ali chegou umas pessoas, tudo armado. E ali alvejaram ele com vários tiros. E o Gabriel foi no velório, né? E ele diz que se emociona porque quando ele era perturbado na época, ele dava muito trabalho para uma professora que ele reencontrou no velório. E ele disse que teve a oportunidade de pedir perdão para essa professora. E ali, irmãos, diante daquele rapaz, daquele jovem no caixão, a mãe dele estava sentada do lado do caixão e passando a mão no corpo dele. E ela dizia em voz alta: meu filho, tanto que eu te pedi para voltar para a casa do Senhor, tanto que eu te pedi para ir para a igreja, para voltar para a igreja, não era porque eu era ruim, meu filho, mas é porque eu não queria ver você dessa forma. E ali Gabriel não aguentou, começou a chorar. É por isso que tanto eu falava: volta para o Senhor, volta para a igreja. É porque eu não queria ver você nesse estado, dentro de um caixão. Perdeu a vida, perdeu a salvação. E eu quero te dizer nesta noite, não importa qual momento que você está passando, não deixe a presença de Jesus, não largue a presença de Jesus. Venha arrastando, mas venha. Não importa se você pecou, peça perdão a Deus e venha para a presença do Senhor, mas não deixe de servir ao Senhor. Não deixe a presença de Deus, porque quem se afasta da presença de Deus é muito triste. Eu costumo dizer: mude de ministério, mas não deixe Cristo. Porque o homem pode te decepcionar, mas Jesus não te decepciona. E tem muitas pessoas saindo de ministério, e não só do ministério, mas acaba largando a presença do Senhor. E eu te pergunto: foi o homem ou foi Jesus que te machucou? Aí você até pode me responder: foi o homem. E por que você largou Jesus? Jesus não te decepciona e nunca vai te decepcionar.